Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite, Alana. Olá, boa noite, meus amigos. Vamos Olá, entrando Mari. aqui, esperando todo mundo entrar, dando um oi. Oi, Fernanda, um beijo, minha querida. Olá. Bom, vamos dar uns minutinhos para as pessoas entrarem. E enquanto isso, vamos convidar outras pessoas para fazer esse bate-papo. Vai ser um bate-papo bastante interessante. Olá, oi, Daisy. Olá, fica legal saber de onde as pessoas estão. Não sei se todos sabem, mas eu sou baiana, então minha família aparece aí. Eu queria saber quem de outros lugares está por aí. Vai colocando de onde você é. Vamos convidar o Dr. Ivan pelo Instagram do NIT, Natália. Ei, Maíra. Bom, hoje eu vou convidar esse querido amigo e parceiro, Dr. Ivan. Ó, estamos entrando aí para falarmos um pouquinho mais sobre como que a gente falou na última live um pouco como o porquê que a gente envelhece, adoece, na verdade, né? E hoje a gente vai falar como chegamos ao nível de doença. E assim como ter escolhas que possam melhorar essa visão, que possam nos dar uma longevidade saudável. E Dr. Ivan é cardiologista e a gente vai conversar um tanto sobre bioquímica. A gente falou tudo como o corpo se contamina e a gente teve um feedback bem legal de pessoas que se interessaram pelo assunto. Então, lembra com quem você comentou sobre a última live, aperta esse aviãozinho aqui embaixo e manda para 5 pessoas, porque hoje a gente vai dar sequência a live anterior, né, onde a gente falava do porquê adoecemos. Agora nós vamos falar quais os impactos de envelhecer na qualidade de vida. Então, o porquê a gente sempre acha que envelhecer é adoecer, né? E a gente vai explicar como que isso acontece e vai explicar alguns hábitos que vão nos dar caminhos diferentes. Então, vamos guardando o doutor Ivan entrar aqui conosco para a gente dar continuidade a esse Enquanto, papo. enquanto isso, alguém que tiver alguma pergunta, se quiser fazer para a Oi, boa gente no noite. final. Olá, Ivan, boa Olá, noite. doutor. Áudio tá bacana? Uhum. E aí, pessoal, nos dê um feedback do áudio. Para mim aqui tá tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Vamos Beleza, esperar um áudio então pouquinho. acredito que está. Deixa eu Pessoal desligar. entrando. Boa noite, Gal Andrade. E então, Nath, você começa? Olá. Vamos lá. Eu tava contando a esse pessoal que está entrando e que se interessa saber um pouquinho mais sobre qualidade de vida, né? Na última live a gente Sim. conversou um pouco sobre o porquê adoecemos e falamos bastante das contaminações que nós adquirimos com os hábitos que nós também adquirimos culturalmente, né? Então a gente Sim. conversou sobre todas as contaminações por metais tóxicos, por parasitas, né? Por infecções dentárias, que tudo isso interferia no nosso. Xenobióticos, antibióticos, conservantes, aromatizantes, Sim. flavorizantes. Uhum. Tudo isso que está na nossa casa todos os dias, né? Nas nossas roupas todos os dias. Então, dando sequência a essa logística do raciocínio, né? Para que as pessoas entendam Sim. o porquê envelhecemos
qual que é a diferença de envelhecer com saúde e de envelhecer caindo naquela história da doença, né? A minha mãe tem, eu também tenho. E a gente vai destrinchar que isso não é muito verdadeiro e que existem caminhos para seguir para se ter uma vida com qualidade, mesmo com uma idade já avançada. E Dr. Ivan, cardiologista, mais do que ninguém, vai nos explicar bastante desse processo de inflamação do organismo adquirido através dos nossos maus hábitos, das nossas contaminações, da fadiga que o nosso corpo já carrega com nossa alimentação errônea, nossa falta de atividade física, nossa falta de escolhas mais saudáveis. E muitas vezes escolhas simples, né? Que podem ser mudadas com pouca vontade, a gente muda uma coisinha. E isso vai fazer uma diferença. Exatamente. É isso, como você estava comentando, realmente, eu fiz até uma série de posts há algum tempo, a vida é linda, mas o ambiente é contaminado. E realmente o ambiente que a gente vive hoje em dia, a gente não tem como, a gente está exposto o tempo inteiro com contaminantes ambientais, como você falou, xenobióticos e etc. E o nosso corpo, sempre que é contaminado com algo estranho, a reação natural dele é justamente tentar eliminar. Cabe aí nosso fígado, nossos rins e etc., que já vem fazendo essa detoxificação natural. Só que para fazer esse detox, ele precisa de alguns suplementos que vão ajudar um pouco. Só parênteses aqui, um exemplo, os aminoácidos enxofrados. É um pouquinho técnico, mas aminoácidos enxofrados que melhoram a fase 2 da detoxificação hepática. Quando a gente suplementa, a gente facilita esse detox. E aí acaba que realmente a gente exposto a esses contaminantes, a gente acaba inflamando para poder eliminá-los. Só que essa inflamação é o que a gente chama de uma inflamação crônica silenciosa e estéril. Por quê? Deixa eu puxar um gancho aqui para explicar a todo mundo sobre essa limpeza. Quando a gente fala de inflamação corporal, a gente quer dizer que tudo isso tóxico que a gente conversou na última live, que está contaminando o nosso corpo, começa a alterar o funcionamento da nossa bioquímica. E essa alteração do funcionamento da nossa bioquímica é o que a gente chama de inflamação. Então, as suas moléculas, as suas enzimas começam a trabalhar de forma não funcional. E isso aqui, com o acúmulo disso, isso aqui vai te dar problema. Então, dando sequência a esse entendimento, o que acontece com essa inflamação? Então, é muito importante também a gente diferenciar da inflamação aguda da inflamação crônica. A inflamação aguda, ela lhe salva. A inflamação crônica, ela, teoricamente, lhe mata. A inflamação aguda é aquela que, de repente, você corta o braço e aí na cicatrização, naquele reparo, ela vai atuar justamente cicatrizando o seu braço para impedir que você perca muito sangue, que se contamine com bactérias, entre outras coisas. Ela aguda, realmente, ela lhe salva. A inflamação crônica, justamente essa inflamação crônica aguda estéril porque não tem bactérias ali no meio, ela justamente começa a causar problemas a partir do momento que, por exemplo, o colesterol oxidado acaba sendo uma molécula estranha para nosso corpo. Só como exemplo, também na parede do vaso vai acabar inflamando ali a parede da artéria do coração. Aquela inflamação vai acabar obstruindo, o que pode induzir a médio e longo prazo, aí, por exemplo, um infarto. Inflamação crônica a nível cerebral pode induzir, já tem até o termo chamado de neuroinflammation, que é justamente a neuroinflamação. Pode estar induzindo depressão, Alzheimer, Parkinson, doenças crônicas. Na verdade, assim, o grande conceito que está se crescendo muito é o inflammaging, que é justamente a inflamação relacionada ao envelhecimento. Todas essas doenças crônicas aí que a gente tem, infarto, Alzheimer, Parkinson, etc. e tal, todas elas têm na sua base a inflamação, que é basicamente o que a gente se expõe, o que a gente come, entre outras coisas, isso acaba a médio e longo prazo induzindo essa inflamação. Ok? Diferentemente da inflamação aguda aqui no salto. Complementar alguma coisa? Sim, a gente sempre complementa que
essa capacidade, quando você traz para mim o processo agudo e crônico, eu gosto de explicar em consultório a seguinte coisa. A capacidade que o seu dedo tem ao levar um corte, de cicatrizar sem você precisar fazer nada, apenas mantendo o ambiente limpo, é uma capacidade natural que existe no seu organismo. Né? Você corta o dedo com uma faca, você lava com água, com sabão, água corrente, cuida, mantém limpo e seco, cicatriza. Você não precisa tomar um remédio, você não precisa passar nenhum mertiolate. E ardia pra caramba, né? Então, essa Exato. capacidade, ela existe em todo o seu organismo. As suas células, para se renovarem, usa esse mesmo mecanismo de inflamar para cicatrizar, inflamar para curar, no seu corpo inteiro. E aí, o que que diferencia esse agudo para o crônico? Essa inflamação está acontecendo todo dia. Você está se contaminando de benzeno toda vez que você vai no posto de gasolina. Inflamação. Você está contaminando com alumínio toda vez que você come numa panela e raspa. Toda vez que você passa um desodorante que contém alumínio. Você está Escova o contaminando dente com flúor. com flúor quando você escova o dente, com cloro quando você toma banho, quando você bebe água, né? Então, esse agudo, ele acontece todo santo dia. O crônico. E é isso que faz com que o crônico. corpo chegue uma hora que não consigo mais trabalhar, né? E aí começam-se as doenças de estar velho, porque ao longo de anos que o corpo vai fazendo esse agudo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até Se torna que, a crônico. partir de certa idade, isso vai, certos tipos de doenças vão se tornando comum, né? Vão se tornando normais, ou seja, os hábitos são os mesmos, né? A rotina é a mesma, a cultura, cultura é a mesma. Então, as doenças tendem a ser parecidas, tendem a ser, né, uma probabilidade maior de X doença aqui e em outro lugar do mundo a probabilidade maior é da doença Y. Isso porque os hábitos são os mesmos. Então, quando a gente explica bastante quando os pacientes entendem que essa capacidade de cicatrizar vai se perdendo na sua renovação celular, ele compreende que ele precisa mudar os hábitos. Porque Sim. se ele não mudar os hábitos, ele continua inflamando todos os dias. E aí vai chegar uma idade que o que acontece, doutor Ivan? Então, e aí o que acontece? A gente se precisa realmente dessas vitaminas, minerais para poder facilitar esses processos de detox do nosso organismo, para poder minimizar esses efeitos da inflamação. Tem uma pesquisa, isso daí você acha, mas no Google acha tranquilo, o Instituto Rockefeller, se eu não me engano, deu prêmio Nobel, não me recordo a quem. Se eu falhar em alguma coisa, você me corrige. Com um tecido de galinha, que a meia-vida do tecido de galinha estava em 6 meses. E aí essa pesquisa se baseou a criar um meio ideal para conservar aquele tecido de galinha por mais tempo. Passou-se 6 meses, passou-se um ano, diariamente trocado aquele meio onde o tecido de galinha estava sendo preservado. Passaram-se 1 ano, 2 anos. Se eu não me engano, com 30 anos, eles encerraram a pesquisa porque realmente não viam mais viabilidade naquele investimento. Foi isso mesmo? Você completa? Se eu esqueci de alguma coisa? Exatamente isso. Perfeito. Rendeu o Nobel, tal, enfim. Eu fiz uma vez uma provocação no Instagram com relação a... Vou puxar o seu gancho antes de Claro, você. claro. Sabe por quê? Quando a gente Sim. fala que essa água do tecido da galinha ele foi renovado, lembre do conceito de terreno biológico. Sim, Quando a sim, gente fala que fundamental. tem que detoxificar o organismo, que a gente é especialista em limpeza do terreno biológico, a gente está falando exatamente dessa água, onde nesse estudo, quando o pedaço de uma célula, né, que era um pedaço de carne de galinha, trocava-se essa água onde estava imerso esse tecido todos os dias, esse tecido durou para sempre. Durou tanto que as pesquisas acabaram, esse tecido ainda estava vivo. Diferente do tecido onde essa água que envolvia essa célula não era trocada. Então ela ia ao longo do tempo acumulando toxinas. Toxina que inclusive a própria célula produz no seu metabolismo íntimo, Sim. né? E isso é o terreno biológico, é essa água que está embebedando todas as nossas células. Isso precisa ser limpo, né? Sim. Conclua, É, doutora. Você falou então, você concluindo, no postou Instagram eu outro havia dia. feito
No Insta eu fiz uma provocação recentemente, justamente onde eu exemplifiquei. Se você tem ali um peixe doente dentro de uma água suja, o que que é mais importante, tratar o peixe ou a água? Realmente é importante você tratar o peixe, sim, mas tirar a água também, trocar a água também é muito importante. E quando uma pessoa adoece, será que realmente o mais importante é apenas dar um remédio para aliviar? Que também é importante, como a gente comentou, bastante importante, claro, a medicina alopática com remédios e tal, sensacional, mas quando você consegue pegar um pouco antes também, é justamente integrar essas duas coisas. E voltando ao raciocínio, toda a nossa exposição à inflamação crônica acabam realmente desencadeando essas doenças crônicas ditas do envelhecimento. Por quê? Se você inflama, por exemplo, gônadas, sua produção hormonal começa a reduzir. Se você começa a inflamar cérebro, Alzheimer, Parkinson, etc., todas essas doenças ditas do envelhecimento, isso acaba ocasionando sua queda de produção hormonal. E aí, a gente envelhece porque os hormônios caem ou os hormônios caem porque a gente envelhece? E aí? Alguém sabe responder? Vocês mandem aí para nós. Aproveitem se estiverem gostando do papo. Chama mais gente para ouvir, porque essa é uma boa pergunta, né? A gente envelhece porque os hormônios caem ou os hormônios caem porque a gente envelhece? Você está trocando a água desse seu filtro, quer dizer, desse seu corpo, você está limpando os seus filtros corporais? Quem mais você queria que soubesse dessa resposta? Você chama aí para vir para esse papo, que daqui a pouco a gente vai responder todas as perguntas. E aí a gente entra naquele raciocínio. Se existe uma descompensação devido à nossa exposição o tempo inteiro a esses contaminantes, é um mundo fictício a gente achar que não vai estar se expondo a xenobióticos. A média de exposição é cerca de 3 quilos ao ano. Algumas pessoas mais, outras menos. Claro que a intenção é quanto menos melhor, mas é irrealístico a gente achar que não está se expondo. Aí, já que a gente vai continuar se expondo ao cloro da água, ao flúor do creme dental, cabe a gente realmente tentar ajustar e repor essas vitaminas que o nosso corpo precisa para estar eliminando. O que acontece hoje em dia é que, apesar de toda essa evolução na medicina principalmente, o que causou o aumento da expectativa de vida, na medicina epidemiológica, com saneamento básico, vacinas, etc., muito importante. A medicina realmente de tratar doenças acaba que não tem levado tanto ao aumento da expectativa. O problema hoje em dia é que realmente assim, você aumenta a sua expectativa de vida, só que com uma qualidade ruim. Aí a gente já entra naquele conceito da morbidade, que é justamente o que a gente tenta com essas reposições hormonais, minerais, vitaminas, enfim, é o que a gente chama de compressão da morbidade, do tipo, você vai morrer com 90 anos. Já que não tem como parar envelhecimento, é irrealístico também, por isso aquele conceito do anti-aging aqui não pegou e não pega em lugar nenhum, porque não tem como você realmente interromper o envelhecimento. Mas você consegue ajustar a sua forma de envelhecer. A partir do momento que você se expõe menos a esses contaminantes que estão lhe inflamando, consegue controlar a sua inflamação. A propósito, a gente também consegue medir a inflamação. Um exemplo prático aí, que eu também já citei algumas vezes, é o PCR ultrassensível. Através da produção, só a termo de curiosidade, aí, interleucina 6 vai lá no fígado e acaba aumentando essa PCR. É um exame de sangue simples que a gente pode avaliar esse aumento da PCR ultrassensível, que é um marcador inflamatório. Aí entram outros critérios também no envelhecimento, com relação à glicação e oxidação. A oxidação, a gente pode dar o exemplo da pessoa que fuma, que envelhece muito mais rápido, e a glicação da pessoa que tem diabetes. Esses são os três principais processos de envelhecimento que estão relacionados aí com essas doenças crônicas. E a velocidade ou a quantidade de exposição a xenobióticos que vai definir, como a gente citou mais cedo também, essa questão da... Você compra um carro zero, ou, dependendo do que você vai estar fazendo com ele, se você vai colocar gasolina adulterada, fazer manutenção, trocar o óleo, etc., esse carro pode estar depois de 20 anos como um carro zero, ou ele pode estar num ferro velho. Isso vai depender justamente da forma que você trata. Eu vejo hoje em dia as Eu, pessoas tendo mais cuidado com seu carro do que com seu corpo, infelizmente. eu ia falar isso agora, né? Que a revisão do carro está em dia, inclusive melhor ainda se for direto na concessionária.
E isso, a revisão tá ótima. E Belo Horizonte é uma cidade que tem muito carro antigo, mas que não são Sim. velhos, que são carros novos, porque são carros de colecionador. Então é muito comum você passear nas ruas aqui aos domingos e ver aqueles carros antiguíssimos, né? Mas completamente Sim, novos, sim, sim. tinindo e dando show na rua. Por quê? Manutenção, limpeza desse terreno. A questão não é ficar louco e falar, ai meu Deus, como que eu vou viver nesse mundo? Eu não vou comer mais nada, eu não posso mais sair, eu não posso mais fazer isso ou aquilo. Mas é entender que você vive nesse mundo que está contaminado, então você tem que fazer a manutenção da sua máquina para que ela dê conta de viver nesse mundo contaminado. Do mesmo jeito que você troca o filtro do ar-condicionado do seu carro, porque se você não trocar, a passagem daquele ar com o tempo vai acumulando toxinas ali. E você acha que dentro do seu pulmão isso não está acontecendo? Você está respirando o mesmo ar que está passando no filtro do seu ar-condicionado. Como que você não percebe, né, que você precisa fazer essa limpeza? E tanto a suplementação para dar suporte ao organismo, para manter essas limpezas acontecendo de forma natural, que é a sua biorregulação, né, essa sua capacidade de cortar o dedinho e isso regenerar, você tem que ter escolhas melhores. E isso vai te dar uma qualidade de vida maior. É você chegar aos 80, 90 anos podendo contar as suas histórias de vida para os seus netos e bisnetos, né? Eu tive o prazer de Sim. ter um avô que viveu até os 94 anos e até muito velhinho ele contava todas as histórias. E isso é quem marca. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas idosas com um entendimento de que o adoecer faz parte do envelhecer. É isso que a gente quer que Sim, as pessoas compreendam que não acontece, né? A gente pode sim, melhorar sim. a oxidação, melhorar a inflamação, melhorar essa produção hormonal e a partir daí ter um envelhecimento Com certeza. saudável, né? E uma É, coisa que você fala muito, Ivan, que eu quero que você comente com todo mundo, é a questão do uso. A gente comenta que o uso de remédio, a medicina convencional, né? Ela é sim, maravilhosa. Ela tem remédios sim, que ajudam muito em todos os processos. E as pessoas pensam que por nós fazermos limpezas corporais, que a gente rejeita a tudo as medicações, né? Os químicos. E não é verdade. A gente usa os químicos quando necessário e por tempo claro, necessário, né? Mas a ideia é fazer com que o seu corpo precise de menos química. Então, à medida que claro. você dá o químico, à medida que você vai limpando e você vai estruturando esse organismo para que ele se mantenha, você vai tirando o químico, porque ele vai deixando de precisar, e você vai introduzindo a suplementação. E uma coisa que a gente faz muito pouco é usar o químico na hora mais correta, que é, por exemplo, a gente vê pessoas usando. O doutor Ivan é especialista nesse assunto, ele vai falar muito para frente, quero que vocês acompanhem também, porque a gente vê as pessoas usando anabolizantes jovens para ficar bombadinho, para ficar forte. Isso aí tá ok, tá massa, né? A sociedade aceita, mas não vê idosos sarcopênicos, né? Ou seja, com doença muscular não pode usar um anabolizante para fazer um crescimento muscular. Isso são analogias que a gente também precisa estar repensando. Conta para todo mundo essa questão de uso da medicação na hora correta. Tranquilo. Só concluindo o raciocínio, houve uma pergunta também sobre a questão do PCR, se a Ana Marques perguntou se acima do valor de referência está ligado à inflamação. A PCR, na verdade, ela é um marcador inflamatório. Ela é mais alta, sim, ela está relacionada à inflamação. E só para concluir o raciocínio da compressão da morbidade, o grande interesse que a gente tem realmente nessas suplementações, reposições hormonais, etc., é compressão da morbidade. Do tipo, você vai morrer com 90 anos, porque não deixar para adoecer com 89? Mas o que a gente vê hoje em dia é pessoas aí com 30, 35, infartando, AVC, e aí acaba indo para cima de uma cama, dependendo dos outros, para tudo e tal. E isso, se viver dessa forma, é uma coisa que, sinceramente, a longevidade não vale a pena. Voltando à questão do uso de fármacos. Da mesma forma como uma pessoa está com depressão, ela precisa de antidepressivos, a alopatia é fundamental. Pô, um cara está ali infartando em um pronto atendimento, eu não vou achar que eu vou chegar lá, fazer processos de detox, etc., e vou resolver aquilo dali.
Não existe isso. O cara tá ali em uma emergência, sim, ele precisa tomar a estatina, ele precisa, sim, a estatina, como a gente discutiu, que é um grande, só um parênteses aqui, é uma grande briga que existe entre a dita medicina integrativa e a medicina tradicional, que colesterol não seria causa de infarto. Depois a gente faz até uma live sobre isso. Mas, assim, a estatina ela tem uma ação anti-inflamatória e, sim, ela tem seu lugar no tratamento, sem dúvidas. Tem vários pacientes usando estatina. Só que o ideal é você não precisar dela, assim como todos os outros químicos. Antidepressivos, eu também fiz, você citou anabolizantes, eu fiz um post também uma vez com relação a isso. Antidepressivos, eles são fundamentais para quem tem depressão, doença, sim. Mas qual a causa da depressão? Será que aquela pessoa que está precisando usar um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, a produção de serotonina dela está legal? Mas aonde é produzida a serotonina? Que é um neurotransmissor, está em nosso cérebro, e tem a responsabilidade, digamos assim, de dar uma sensação de bem-estar. Quando ela está mais baixa, ela vai dar sei lá, ansioso, e, enfim, e acaba muitas pessoas precisando do antidepressivo, que tem uma ação legal. Muitos pacientes fazem uso, pô, se dão super bem. Mas será que não é bacana também você tentar melhorar essa produção de serotonina para não precisar daquele antidepressivo? Será que o intestino dessa pessoa está legal? Será que a metilação dela está legal? Reações químicas que pegam aí, por exemplo, o triptofano na nossa dieta, que é um aminoácido essencial, vai ser convertido ali em 5-hidroxitriptofano, que vai ser precursor da serotonina. Coisas que vêm da nossa alimentação, que aumentam a nossa produção de um neurotransmissor. Já Quando vou você deixar um ajusta spoiler aqui isso, para todo mundo. A gente vai ter uma live na próxima semana sobre intestino e coração. A nossa querida Nutri, Carol, vai conversar com o Dr. Ivan. E aí eu vou deixar você aprofundar nesse assunto. Vou te contar pronto, para show, você show. Eu estou deixar isso só para semana que exemplificando. vem. Vou deixar todo mundo É, curioso. pronto, show. Então não Melhorando o vou aprofundar intestino, muito, não. você melhora o coração e fica mais feliz. Sim, sim, sim. Por isso que aqui na clínica a gente investe muito nessa limpeza do terreno biológico, fazendo a limpeza desse intestino através de enemas, da hidrocolonterapia, porque a gente entende que muitas doenças começam realmente no intestino. Então, quais que são os pacientes assim que mais se beneficiam dessas limpezas do terreno biológico, né? Porque os pacientes ficam muito na dúvida: será que eu preciso mesmo limpar o meu terreno biológico? Será que isso é importante para mim? Então, são pacientes que às vezes têm uma dor de cabeça, têm uma falta de energia, têm indisposição de manhã ao acordar, não dormem bem, está se sentindo fadigado. Todos esses pacientes, eles se beneficiam muito com esse tipo de limpeza, porque os parasitas, os metais e as toxinas ambientais que somos expostos, o estresse do dia a dia, isso influencia a gente como um todo, altera a nossa energia, né? Então, por isso que a gente sempre estimula o paciente a melhorar o hábito de vida, a meditar, a fazer yoga, a manter uns exercícios respiratórios, porque é super importante. A gente, hoje em dia, é uma coisa tão importante, né? E a gente não sabe respirar, não, porque a gente vive no automático. Então, frisamos muito, né, esses conceitos aqui, porque são muitas coisas que a gente vai destrinchando aos poucos, né? E principalmente a gente usa o conceito das boas escolhas, né? E mudando uma coisinha a cada dia e descobrindo esse mundo tóxico que a gente vive e que é o causador das grandes tristezas que a gente tem, que são adoecer, né? Todo mundo, ninguém quer adoecer. E as pessoas acham que vão adoecer, as pessoas têm certeza disso, que um dia vão adoecer. Não, um dia todo mundo vai morrer, isso é fato, né? Envelhecer Mas com você qualidade de vida, né? mas Por que você não? pode simplesmente ir dormir e no outro dia não acordar mais. É diferente de você sofrer para chegar nesse processo da ascensão, né? A gente nem chama de morte, chama de ascensão, porque é uma experiência que todos nós vamos passar. E aí também cabe até em outra live falar sobre isso, né? Mas quando a gente introduz o conceito de boas escolhas,
é exatamente reduzir esses contaminantes, enquanto nós médicos vamos te ajudando a melhorar a inflamação que já existe no seu corpo, porque acredite, todos nós estamos inflamados, todos nós estamos contaminados. E o Meu segredo é PCR ultrassensível está indetectável, viu? fica em remissão, exato, fica em bastante. Sim, Dá sim, para sim, você mas não manter se inflama o o tempo controle, inteiro. mas você concorda que você vai abastecer o carro, você inflama um pouquinho? Não, Só que aí no claro, dia claro. seguinte as suas vitaminas dão conta de resolver esse processo, Sim, sim, né? sim. E isso fica legal, aí seu PCR fica indetectável. O problema é quando a gente não se limpa esse PCR, vai aumentando, aumentando, Exato. aumentando, e fica em níveis em que a gente sabe da discrepância que é analisar um PCR no nosso meio médico convencional, porque muitas vezes quando ele está 5, a gente costumava ignorar, né? Ah, não é Sim, significante. E 5 para sim. nós hoje, com essa visão de que você precisa limpar o organismo, fala aí, doutor Ivan, o que é 5, 10, 15 de PCR, sem nenhuma outra alteração, digamos assim? É isso, até mesmo o PCR são exames diferentes. O ultrassensível é até engraçado Possível. que você pega nos valores de referência, ele já faz ali uma correlação com risco de doença cardiovascular. Uhum. E aí você vai avaliar baixo risco, médio risco, alto De risco. alto Já risco. tem embaixo o valor de referência, já é aceito. Porque se você inflama o coração, o coronário, você vai induzir mais doenças cardiovasculares pela questão da inflamação. E se você está muito inflamado, aí vem toda aquela coisa das doenças, entre outras coisas que a gente entrou. E sim, em alguns casos são importantes remédios. E aí, puxando novamente o gancho com aquilo que a gente estava falando, com relação a medicações. Você pega depressão, importante antidepressivos. Você pega, sei lá, inflamação aguda. Talvez um anti-inflamatório pode ser interessante, dependendo do quadro. Mas aí o que acontece? Existe uma certa hipocrisia na questão de, por exemplo, anabólicos. É uma classe que eu não entendo porque foi entregue para o demônio, praticamente. Porque, assim, você vai tentar falar em um remédio que é usado para um tratamento, sarcopenia, e a galera coloca, claro, eu não defendo em uso em jovens, mas em idosos, pô, vários trabalhos para esse paciente que tem doença renal crônica, uso de oxandrolona com resultados fantásticos. Você pega, por exemplo, queimados, uso de oxandrolona, muito legal. Se existe doença, por que não usar o remédio? Claro que o ideal é a gente estar intervindo um pouco antes da doença, sim, mas quando faz necessário a medicação, por que não usá-lo? Eles estão aí justamente para a gente estar utilizando quando necessário, ok? Mas E aí, existe esse estigma, né, de que existe esse anabolizante é estigma. só para ficar bombadinho, né? Sim, E aí é o que a sociedade perde em deixar de ganhar, em ajudar os seus idosos que já são sarcopênicos por ter um preconceito tão sem embasamento, apenas porque imaginam, né? Não dá nem de onde tirar essas coisas. E estamos aqui para sim. fazer essa diferença, né? Estamos aqui para agir um pouco antes do que normalmente se é feito, né? Vai deixando-se, Né? não, seus exames estão todos legais, sua dor de cabeça é estresse, ou então você está cansado Ou como porque. a Daisy falou aqui, isso é da idade. Exato, você está cansado porque você é da idade, faz atividade física, come melhor, mas ao É longo genética. vai sentindo esse chegar da idade, né? Assim que todo mundo Sim. fala, eu já tô com 30, eu já tô com 40, não, já passei dos 50, eu já sou 60, e já se acha assim, dentro de uma faixa etária onde seria obrigatório sentir essas coisas. E não é, né? O que a Sim. gente É tenta fazer nessa normal, medicina. mas não deve ser obrigatório. Exatamente. É comum porque muitas pessoas apresentam. É comum porque muitas pessoas não sabem do conceito de limpeza do terreno biológico, suplementação, hábitos para melhorar essa qualidade, essa longevidade. E por isso que é comum. Realmente, muitas pessoas têm. Mas nós estamos aqui justamente para fazer essa diferença, para reduzir esse número de doentes em uma fase da vida onde deveria ser a mais curtida, né? Porque é aqui onde Sim. você mais tem experiência. Então é onde você mais consegue fazer
trocas e doar esse conhecimento, doar esse... Meu avô tinha um conhecimento incrível e maravilhoso. E eu sou de interior, então eu tive a oportunidade de ver muitos idosos saudáveis, né? Pessoas com quase 100 anos. Eu me lembro de estar no meu interior e ver um tio com quase 100 anos na janela, cumprimentando todo mundo, perguntando pelo nome, perguntando como é que estão as outras pessoas. E eram pessoas que tinham história para contar. A gente quer que mais dessas pessoas existam na humanidade, que não o contrário, né? E que não pessoas que a gente não consiga conversar, que a gente não consiga ter um contato e saber dessa experiência tão vasta de ter vivido por tanto tempo. E Sim. essa é a importância da gente trabalhar com essa medicina preventiva, né? Que além de, se você já tem uma doença instalada, a gente consegue melhorar esse quadro fazendo com que as suas defesas naturais melhores, fazendo uma limpeza desse corpo, fazendo a manutenção dessa máquina, né? Porque a gente também pode tirar um carro do ferro velho, trocar umas peças e fazer voltar ele a andar com qualidade, né? Isso também é possível. Então, se já existe um desequilíbrio a ponto de ter um nome de doença, né, instalado, é possível você melhorar. Não tem nenhuma fase da vida que você não possa iniciar uma melhoria de qualidade de vida, uma melhoria de hábitos de vida. Em qualquer idade isso pode ser iniciado. O quanto antes, muito melhor, né? Você vai estar fazendo essa revisão da sua máquina, dos seus filtros, fazendo essa limpeza dessa água do seu aquário desde sempre. Então, isso vai fazer com que sua vida tenha maior qualidade, que sua disposição tenha maior ânimo ao longo do dia, que o seu sono seja reparador, que você consiga se recuperar também das farras e das festas e das alegrias que a gente também vive com mais facilidade. Que isso não te derrube tanto no dia seguinte, né? Eu conheço pessoas que ficam 3, 4 dias de ressaca por causa de uma festa. Se você tivesse com um organismo um pouco mais capaz de forma aguda se defender e se renovar, a ressaca é menor, né? Sem dúvida. Com certeza. Mas então, mais algumas considerações? A gente entrar em perguntas. Vamos fazer as perguntas. Vamos para as perguntas agora. Vamos abrir para as perguntas aqui. Então, mandem sempre todas essas. A live vai ficar gravada sim, tá? Esses conceitos a gente quer que vocês de fato passem para frente. Isso é transformador. Isso, um pouquinho que a gente muda, um pouquinho que a gente limpa, já começa a fazer um efeito muito benéfico a essa energia e essa vontade de viver, de experienciar mais coisas e de ter mais contatos, né? De levar a vida com mais leveza e com mais alegria, porque você vai estar sempre renovado, né? E isso renova o pensamento, renova a mente, renova todas as vibrações também. Faz parte de ter hábitos melhores, se alimentar melhor, mas também pensar melhor e cuidar um pouquinho mais desse templo que você carrega, porque você é um ser único. Então, você é muito importante, né? Então, vai ficar gravado, compartilha com todo mundo, manda sua pergunta aqui, que agora a gente vai falar de todas essas dúvidas que a gente sabe que são conceitos novos e estamos aqui para isso, para partilharmos nossa experiência com essas limpezas, partilharmos as experiências dos nossos pacientes, como isso tem nos transformado também. Então, pode continuar seguindo. A gente vai falar muito mais sobre todas essas coisas, todos esses passos, todas essas mudanças. Não se afobem em mudar tudo de vez. É um pouquinho melhor cada Isso dia. é importante, isso é importante. Eu vejo muita gente tentar fazer mudanças drásticas e isso não se sustenta. Costumo falar sempre, a direção é muito mais importante que a velocidade. Se você mudar 1% todo dia, ao longo de um ano aí você já vai ter evoluído muito. Exato. Tem mais ou menos, desde a época que eu era contra óleo de coco, tem quanto tempo? 5, 6 7 anos. 7 anos que a gente tomava óleo de coco e o cardiologista ficava, anos, né? meu Deus, vocês estão doidas, não bebam isso.
Sim, sim. Você vai botar Ivna está manteiga no perguntando aí café? qual o primeiro passo para começar a cuidar da qualidade de vida. Exatamente o que ela já começou a fazer esse ano, né? Atividade física fundamental, a parte de melhorar a qualidade do seu Antes alimento. disso é Uma coisa querer, que né? Antes, querer, o primeiro querer. passo É, é querer. É querer o ter primeiro saúde. passo, né? Você tem E que estar disposto a abrir mão daquilo que te faz ficar incomodado consigo mesmo, que te rouba energia ou que te fez adoecer, se você tem alguma doença crônica. O primeiro Hipócrates passo é já você falava, querer, né? né? Você está disposto a abrir mão do que lhe deixou doente? essa é a Eu primeira costumo pergunta falar sempre, do pai da medicina, né? sim, sim, sim. Trocentos anos atrás. Eu costumo falar sempre para meus pacientes em consultório, como assim? Muitas vezes a gente não tem muito tempo para dar uma orientação extensa de nutrição e tal. Eu costumo deixar uma coisinha bem simples para eles, até mesmo os mais leigos e tal, que é justamente pensar assim: se Deus fez, você pode comer. Se foi o homem, melhor não. Aí sempre tem aquela perguntinha: ô doutor, mas eu posso comer um pão integral? Aí eu, se você achar um pé de pão integral, pode comer e traz uma mudinha para mim, mas fora isso, não. Esses são conceitos que a gente também partilha, né? Coma a comida de Deus. Esse sim Sim, sim, fez sim. por amor e não por dinheiro. Exatamente. Cristina, na verdade, a gente havia falado foi sobre o óleo de coco, porque assim, há alguns anos atrás, alguns conceitos que eu adquiri da cardiologia com relação à gordura saturada, entupir artérias, entre outras coisas, a Natália e a Lana sempre ingerindo a questão do óleo de coco, e eu com uma cara assim meio, não presta, o bom é a gordura poliinsaturada e tal. E aí elas acabavam brincando comigo e tal, até o dia que realmente eu me converti e vi que realmente o que causa infarto não é a gordura saturada, o que causa o infarto é a inflamação na parede dos vasos. A gente pode até abordar em outra live aqui um pouco mais a fundo, mas até mesmo no livro Brownwald, que é a Bíblia do cardiologista, ele está lá explicando todo o mecanismo do estresse oxidativo, a questão da inflamação da parede dos vasos. Eu costumo fazer analogia como se fosse uma placa de um furúnculo que A aparece na gente, parede do vaso, o a gente, infarto. Sim, pois é, você não se converteu, Ivan. Você se abriu para uma nova sim, sim, possibilidade, sim, sim, né? sim. Então eu volto lá à Integrando. pergunta de como começar. Primeiramente, querer. E principalmente querer abrir mão do que te fez adoecer. E é entender que muitas vezes, quando você come um enlatado, um ensacado, você está fazendo uma escolha de futuramente desenvolver algum desequilíbrio na sua bioquímica que vai gerar uma alteração da sua biologia, que é o seu físico, né? Que é você já ter um nome de uma desordem instalada, um nome de uma doença. Então, quando o Ivan se abriu para um novo pensamento, para uma nova ideia, para ler novas coisas que não estão dentro só disso aqui, só dessa caixinha aqui, ou o que está Que fora é dessa muito caixinha, né? importante também. Sim, claro, esse conceito a gente não Sim, perde. Os conceitos que a gente tem dessa caixa continuam aqui, Integrou, né? A gente sim, sim, complementou sim. a essa. Exato, o que eu fiz? Eu só expandi a minha caixa. Agora os meus conceitos cabem Perfeito. aqui. E futuramente eu quero expandir um pouco mais essa minha caixa. E mais e mais. Por quê? Porque eu trato o ser como um todo. Então, não dá para viver aqui dentro o resto da vida. Porque a gente não cria essa expansão, essa evolução não existe. A evolução é você estar sempre expandindo pensamentos, ideias, crenças. E mudar os hábitos vai ter que você vai ter que enfrentar as suas crenças. O que é que você acredita, né? Que comer enlatado faz bem para a saúde ou não faz bem para a saúde, né? Você tem que começar a questionar as suas verdades, o que você faz de forma automática. Faz porque sempre viu fazendo e nunca parou para pensar o que é uma comida enlatada, né? Nunca parou para pensar o que é esses corantes que se usam em pirulitos, né? Outro dia Sim. eu peguei um pirulitinho para ter curiosidade. A gente que entra nesse mundo, quando a comida não é de Deus, a gente lê rótulo, né? É assim que a gente faz. A gente já vai Sim, aprender a ler sim, rótulo. sim. Deixa eu ver o que é isso aqui, né? Antes de eu colocar no meu templo sagrado. Então eu peguei um pirulitinho e eu fui ler. Eu falei, gente, tem 3 coisas aqui que é cancerígena. 3 corantes É, artificiais que tem vários estudos
que já tem várias comprovações científicas que causam câncer. E aí as pessoas não conseguem entender por que, que a incidência de câncer vem aumentando. Desde quantos anos a gente começa a chupar pirulito? Eu não tenho coragem mais de botar um pirulito na boca. Não é que eu não goste. Não é que eu nunca gostei, nunca senti esse prazer de chupar um pirulitinho, de entupir, né, o açúcar e a cabeça fazer aquele boom de energia. Mas é porque eu não tenho mais coragem de pegar um negócio cancerígeno e botar na boca. Não consigo. Não tenho mais. É uma crença que eu criei para mim de que aquilo causa câncer. E é verdade, porque eu li artigos, eu acompanho pacientes que têm esse tipo já de alteração. Aí você acha que eu, sabendo disso, tendo a consciência, né, tendo expandido a minha caixinha, sabendo disso, eu vou ter coragem de colocar um pirulito desse na boca? Não coloco. Então, primeiro passo, querer e ter disposição para mudar. Outras perguntas que apareceu aqui. Muito importante, assim, né? E válido a gente falar um pouquinho, porque a gente informa aqui, a gente às vezes conversa com o paciente dentro do consultório e a gente pede ele para fazer melhorias de pequenos hábitos. Por exemplo, ficar 15 dias, 21 dias, um mês sem comer açúcar, sem comer lactose. E é impressionante, né? Porque como é que esse paciente ele volta falando que ele melhorou a indisposição, melhorou a dor de cabeça. Eu estou comentando isso porque as pessoas aqui falaram, né? A Nara falou que ficou 4 anos sem açúcar. E é muito legal porque isso aí atenuou, sem sombra de dúvida, o processo de envelhecimento. Provavelmente ela deve ter perdido peso, deve ter ganhado aí uns 5 anos. Então são pequenas mudanças, né, no dia a dia. Você beber mais água, você caminhar, pisar na grama, abraçar uma árvore, gerenciar seu estresse, ler os rótulos, se informar, ter essa percepção do que é bom para o seu organismo, do que você vai estar digerindo bem, da hora que o seu corpo, o autorrespeito, né? Eu gosto muito de falar isso, porque é você respeitar até a hora que você está com fome. Será mesmo que eu preciso ter essa regularidade de tomar café, almoço e janta, né? Tudo Sim. isso. Só uma pergunta aí sobre o mel, que realmente foi Deus que fez o mel. Mas a gente também tem que saber interpretar os sinais que a natureza dá para gente. O mel, ele não está ali disponível para a gente pegar a todo momento. Olha o que está ao redor do mel. Vai lá meter a mão e pegar toda hora ali, tomar um pote. Não dá, não dá. Ou seja, de vez em quando o mel, show de bola. Até porque realmente ele é muito mais saudável do que açúcar, nem se compara. Mas ele não está para ser usado ali a todo momento, toda hora, um pote todo dia, com moderação. Como tudo na vida, né? Como tudo. Então, quando... Nem 8 nem 80. A gente, como está exposto o tempo inteiro a esses tóxicos, etc., eu acho que também não vale muito a pena você levar ao extremo, do tipo, achar que você vai mudar para Marte ou vai viver dentro de uma bolha que não vai se expor mais a isso. A gente está o tempo inteiro, rótulos, vinho, amo vinho. Pô, só que você vai ver ali, tem conservante, não dá para se fugir também muito disso daí. Mas cabe também a gente saber onde que está o problema e realmente achar estratégias para poder a gente se expor menos ou ajudar o nosso organismo a eliminar aquilo que a gente acabou se expondo. Exatamente, é aí que a gente vai falar dessas limpezas corporais, que podem ser de formas com procedimentos, dá para se fazer essas limpezas intestinais, dá para fazer suplementações venosas, intramusculares, dá para fazer de forma oral, né? Então, tudo isso é possível, mas cada um é cada um, porque a forma como os tóxicos se comportam no meu organismo é diferente como se comportam no seu organismo. E isso é que dá a diferença de por que, para mim, se fosse desenvolver um tipo de doença, seria doença X,
e para você seria doença Y, né? Porque a forma como esses contaminantes, os contaminantes são iguais, os parasitas são iguais, né? O benzeno do posto de gasolina é igual para todo mundo, inclusive para todo o mundo mesmo, né? Seja aqui ou na China, o benzeno é benzeno e é um contaminante, né? Só que o meio, o meio que você vive, a sua epigenética, determina como que a sua genética vai se comportar. Então, às vezes o elo fraco da sua genética é na pressão Exato. alta, no outro é diabetes, né? Mas os contaminantes são os mesmos. E se a gente aprende a ter menos contaminantes ou a quando se contaminar, ter estratégias para eliminar essa contaminação, a gente está fazendo, não sei se você faz isso em consulta também, Ivan, que é mostrar ao paciente o que é a cronologia, né? A idade cronológica dele e a idade biológica dele. Então, muitas vezes o paciente vem para o consultório, a gente faz todas as avaliações de todos os contaminantes que ele carrega, de quais essas queixas que ele já tem, né? De qual o grau de inflamação que ele já tem. E ele chega com a idade de, vou dar um exemplo, 40 anos. Só que a avaliação bioquímica dele com as queixas que ele tem, a gente dá a idade biológica de, às vezes, 55, né? Sim. E o paciente começa a fazer essas mudanças e começa a sentir esse rejuvenescimento acontecendo. Por quê? Não é que ele está deixando de envelhecer, mas é porque ele está fazendo com que essa renovação aconteça de forma natural, essa autorregulação. E vai chegar uma hora que ele vai, um ano depois, ele vai estar com 41, mas ele vai estar com a sensação de 35. Ou seja, a idade biológica dele, os exames laboratoriais melhoram, o PCR ultrassensível cai, vai lá para baixo, como o doutor Ivan deixa dos pacientes dele tudo bonitinho. A pessoa emagrece de forma natural, espontânea, porque o corpo vai eliminando todos os excessos, todos os bloqueios, todas essas toxinas, né? Vai criando meios para que isso aconteça. E aí você passa a se sentir mais novo do que a sua própria idade. E aí a gente consegue mostrar isso em gráfico ao paciente em consultório, né? Essa idade cronológica contada em tempos. E sua idade biológica é como você cuida desse ambiente que você carrega essa consciência. Sim, sim. Teremos um Fiatzinho 147 que pode estar em uma exposição e um Fiatzinho 147 em um ferro velho lá destruído, né? Pois é. E a gente pode tirar esse Fiat do ferro velho destruído, trazer para uma boa fábrica e dar uma boa renovada, né? Fazer uma boa lubrificação e ele voltar. Ele pode não ser zero novamente, mas ele volta a caminhar com qualidade. Isso é o que a gente chama também de remissão. Se já existe um certo grau de doença, né, estabelecido, às vezes a gente não consegue entrar em uma remissão total, mas a qualidade de vida melhora significativamente, né? A pessoa continua carregando a doença, continua precisando dos remédios, mas a qualidade que ela vai ter do dia a dia, a independência do dia a dia, a energia para viver um dia após o outro, outra, né? É diferente. Sim. No emagrecimento é bem importante também assim, a gente focar na questão da redução da inflamação. Porque se você está inflamado, está com a insulina é um hormônio de acúmulo. Sua insulina está alta, você está inflamado. Para você perder peso vai ser bem complicado. Mesmo às vezes quando você acaba utilizando medicamentos como topiramato, bupropiona, etc. e tal, isso acaba dando aquele pico de 3 meses que você pode até dar uma murchada, só que aquilo dali não se sustenta muito tempo. Aquilo dali você acaba aumentando novamente. Engraçado essa questão de pouco tempo. Outro dia me perguntaram sobre o uso da furosemida para emagrecimento. Eu parei assim, peraí, furosemida é um diurético. E a galera usa, faz xixi, a gente é 60% de água, né? Faz xixi, perdeu peso e acha que emagreceu. E usa muito. E aí volta a engordar e não sabe por quê, né? Bebeu água. Bebeu água. Botou tudo. Exatamente. Exato. Bom, em falar em água, né? Uma das coisas que nós precisamos saber beber é água, né? A água que vem das instituições que distribuem não são águas saudáveis. Todo mundo sabe que precisa ferver, todo mundo sabe que precisa filtrar,
né? Mas as pessoas esquecem disso quando vão encher uma panela para fazer café. Ah, não, mas eu fervi, mas não filtrou, né? Então as pessoas usam esse tipo de água cheio de contaminantes. Então tem um cuidado com a água que se bebe. Então eu só vou beber água mineral. Também não é assim, tem muito plástico ali dentro, cheio de estrógeno, vai fazer um grande bloqueio. Então, procure um dos passos é investir em um bom filtro de água para que você beba uma água de qualidade, para que a renovação dessa sua água seja eficaz, né? E não você esteja hidratando e sujando ao mesmo tempo. E quando a gente fala em beber uma água de boa qualidade, tem uma perguntinha bacana aqui que é sobre preparar o corpo para engravidar. Essa é uma das coisas mais lindas que acontecem na medicina integral, é quando as mulheres falam assim, olha, já que eu tô cheia desses contaminantes todos aí, né? O que eu posso fazer para melhorar esse corpo, para gerar uma vida em um meio, em um ambiente mais Dá uma saudável? live, viu? Oi? Isso dá uma live, viu? Dá, isso vai E a ser gente outra entra. live, Hoje mas usar é mulher isso que é importante, sapeca as pessoas entenderem anticoncepcional. que quanto A gente, quanto antes a gente começar a fazer a limpeza, mais saudável vão ser nossas gerações futuras. Então, sim, menos, eu lembro que na minha época de escola, era um asmático na sala, né? Não tinha muitos, era só um coleguinha que era autismo? asmático, era só um coleguinha que era o gordinho, né? Que a gente Uhum. praticava aquele bullying sem nem saber que isso era bullying, né? Hoje a gente tem Sim, outra visão, saímos de uma caixinha para ir para outra, né? Hoje em dia é comum todo mundo usar bombinha, todo mundo ser asmático, todo mundo ser gordinho. Ou seja, o que que sim. acontecia naquela época que não está mais acontecendo hoje, né? Ou E que não acontecia naquela época que está acontecendo hoje. também Sim. um A gente exemplo costuma. que você dá é que a alimentação era completamente diferente. A gente não tinha uma prateleira de biscoito recheado o tempo inteiro, né? A gente comia, tinha muito mais frutas, a gente vivia muito mais próximo das comidas de Deus do que das comidas industrializadas, né? E, Sim, por sim. outro lado, também, antes a avó picava uma colher de alguma coisa amarga que fazia uma desparasitação intestinal que era maravilhosa e que essa cultura também foi se perdendo, né? Hoje em dia, ninguém toma mais vermífugo uma vez por ano, né? E quando faz, ainda faz de forma errônea. Pega esses comprimidos de farmácia que diz que mata tudo e toma em qualquer época, de qualquer jeito. E assim também não funciona, né? Então, uniu-se essas duas coisas. Parou de se colocar remédio para verme anualmente e piorou-se a alimentação. Então, aumentou-se essas doenças que a gente diz que é da infância. Então, se uma mulher já prepara o corpo, já limpa o seu corpo para não mandar esses contaminantes para frente, porque o feto ele vai ser nutrido pelo sangue da mãe e é o sangue que está carregando tudo isso, essa criança vai ser mais saudável. Então, as nossas gerações vão ser mais saudáveis. Lembrando que para o desenvolvimento também é bem bacana esses aspectos bioquímicos, porque para o bebê se desenvolver, multiplicação celular, neurogênese, etc., ele precisa sim de vitaminas, minerais, entre outras coisas. Um exemplo, a gente costuma falar sempre na parte da longevidade que a melhor fase é 5 meses antes da mulher engravidar, você começar a suplementação. N coisas, dá um exemplo aqui, o metilfolato. Você vê que nos postos de saúde, habitualmente eram feitos a suplementação do ácido fólico. Tem mulheres aí que têm uma mutação em uma enzima chamada metiltetraidrofolato redutase, que ela não converte muito bem para metilfolato. Isso acaba realmente necessitando dessa suplementação de metilfolato. Entrou aí magnésio, ômega 3, a gente costuma brincar que são os meninos ômega. E realmente, vitamina D fundamental durante gestação, as 10 mil unidades aí. E toda uma suplementação que é bem legal, que realmente você vai diminuir muito a incidência de doenças autoimunes. Já tem algumas linhas levantando que o autismo ele é uma doença autoimune, fora aí diabetes tipo 1, entre outras coisas. Simplificar um pouquinho a linguagem. A gente precisa de vitaminas e minerais para o desenvolvimento do bebê. E existem essas vitaminas e minerais que a gente consegue suplementar para realmente haver um desenvolvimento legal. Formação cerebral,
fechamento de tubo neural, por exemplo. Enfim, situações onde realmente você consegue ter uma criança com uma qualidade de vida legal e com uma menor incidência de doenças. Exatamente. E isso se faz necessário por quê? Porque quem está engravidando está acima, espero que esteja acima dos 25, né? E acima, Sim, até 25 anos a gente já sujou um tanto. Até 25 anos a gente já tem déficits importantes de vitaminas e minerais que, se forem olhados, você já percebe, né? Então, hipotireoidismo subclínico acontece muito, a gente vê muito isso em consultório, pessoas que são ditas como saudáveis, mas que a gente já lê no exame que já tem uma desordem, só que é o que a gente chama de subclínico, né? Os exames já mostram que a tendência para aquele tipo de alteração é muito grande, então já vale a pena tratar. Então, a partir do momento que a gente enxerga que a mulher já não tem uma nutrição ideal pela forma sociocultural como a gente vive, fazer essa limpeza, melhorar essa nutrição, vai ser levar tudo isso para o seu próprio filho. É o maior ato de amor, é você já se limpar primeiramente, para depois passar isso, toda a sua genética com qualidade para frente, né? Eu acho isso lindo e eu tenho bastante pacientes nesse processo de primeiro eu vou limpar o meu organismo para depois gerir esse novo ser, né? Isso é muito, muito sim, lindo sim, de sim. acompanhar. Um beijo para vocês, suas lindas, minhas pacientes que estão nesse processo. Um beijo para vocês também. Minhas pacientes também, né? Exato. Bom, E respondendo aí? bastante aqui as perguntas. A live vai ficar gravada, então assim que a gente terminar aqui, dar tchau, a gente já vai chegando no nosso tempo, falamos bastante coisa. A gente vai deixar. Eu recebi a dica, eu captei sua dica, que eu vou fazer um checklistzinho assim, basiquinho de coisas simples que podem ser melhoradas para iniciar esse processo de mudança, melhorias nas escolhas, né? Então eu vou fazer essa listinha, vai estar lá no Instagram do Nietzsche, e para que vocês possam sentir na própria pele o que é fazer essas pequenas melhorias diárias e vai sentir essa energia renovada um pouquinho a mais a cada dia e a vida vai ficando mais leve e a gente vai gostando mais de viver, sem ter medo do envelhecer, sem ter medo do morrer, porque isso vai acontecer para todos nós. E o que a gente preza quando a gente faz essa medicina preventiva é que essa vivência seja com mais presença, seja com mais alegria, né? Seja de uma forma mais plena. Qual que é o intuito de você ter saúde? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Porque se você não tem um intuito de ter saúde, você pode viver a vida adoidado. Qualquer hora você vai. Isso é fato. Mas se você tem algum intuito de ter saúde para deixar algum legado para os seus descendentes, para ser um ancestral também de qualidade, pense em ter saúde, em produzir saúde, em viver de forma plena, alegre, feliz e que como comunidade a gente possa se melhorar, né? É tirar o foco de tratar a doença para colocar o foco em previna. Previna que vamos todos estar bem melhor futuramente. Então, vai ficar gravada, mandem para todos os amigos, segue o Nietzsche, segue Dr. Ivan, doutora Alana. A gente vai estar sempre informando todos vocês sobre todas essas coisas que vão trazer essa transformação no olhar sobre você mesma, sobre o autocuidado e sobre o poder que você tem de ter uma escolha consciente com o que você come, com o que você se conecta, com o que você acredita, inclusive, tá? Então, muito obrigada por estarem aí. A gente já tem live marcada para a semana que vem, intestino e coração. Não percam, vai ser maravilhosa. Vocês vão entender essa compreensão, né, dessa ligação, como que ela existe. O Dr. Ivan vai dar mais um show de bioquímica, a Carol Nutri vai dar um show de nutrição funcional e como que essas melhorias também vão te ajudar a fazer, a ter uma consciência sobre alimentação e sobre ter saúde, e isso vai te encher de energia para continuar acompanhando a gente e disseminando e partilhando todos esses conceitos, todas essas novas ideias. Mandem todas as suas dúvidas, estamos aqui para fazer essa troca
do conhecimento que a gente vem adquirindo com a nossa forma de enxergar o outro e de fazer uma medicina diferente, tá bom? Um grande abraço. Eu vejo vocês breve na próxima. Doutor Ivan, meu querido amigo do coração, tá? Te amo. Até a próxima live. A gente Até a vai se ver próxima. sempre. Eu quero já Sim. avisar também que o doutor Ivan está com a agenda aberta aqui em Belo Horizonte. Então, você que quer passar por um cardiologista que tem essa visão integral do corpo, né? Mas esse olhar especial para o coração, entre em contato com a gente aqui, que a agenda dele já está aberta, ele já está de volta a atender aqui em BH. E é só alegria toda essa equipe que tem esse mesmo olhar para a saúde. Um abraço, Alana. Nós seguimos juntas. Tchauzinho, pessoal. Um prazer Tchauzinho. imenso estar aqui. Boa Doutor, noite. muito obrigada. E Eu que semana que agradeço, vem Florzinha. a gente se Estaremos vê de juntos. novo. A gente suplementa não é para morrer melhor, a gente suplementa e se cuida para viver melhor. Exatamente. Um abraço, Tchauzinho, pessoal. pessoal. Abraço, boa noite. Boa noite. Opa, eu continuo aqui.